Voltamos com o programa Saber Viver, ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão. E a gente vai bater um papo agora com a Grazi Torres. Vamos falar um pouquinho sobre depressão. Conforme eu havia dito no iniciozinho do programa, para você que não pegou o início, a gente falou um pouquinho sobre essa questão, que afinal de contas, muita gente pensa que depressão é o seguinte: você está passando por um problema, ou você não está feliz no seu trabalho, ou de repente você perdeu um ente querido, ou aconteceu alguma separação muito traumática, e aí você entra em depressão. Claro que nesses casos pode ocorrer sim, porém, não somente nesses casos. Então a gente hoje vai bater um papo pelo seguinte, para desmistificar a depressão, porque acontece que muitas pessoas que têm aquela vida maravilhosa, aquela vida dos sonhos, aquela vida que você olha e fala assim, meu Deus, tal pessoa tem a vida perfeita. De repente, por trás daquele sorriso, tem uma tristeza profunda que precisa ser tratada e que precisa ser curada. Então, por isso a gente vai conversar hoje com a Grazi, para que a gente possa realmente compreender que a depressão é algo que está aqui no meio da nossa sociedade, estamos vivenciando. Eu diria, eu vou usar dizer uma coisa que eu já vi esse termo em alguns locais e que eu concordo, que estamos vivendo uma epidemia de depressão. Infelizmente, é a doença do século. A gente sabe que a cada dia mais e mais pessoas são diagnosticadas com depressão e algumas chegam ao ponto de tirar a própria vida por não suportarem essa dor. Não é isso, Grazi? Bom dia. Bom dia, Carol. É isso mesmo. Na realidade, o que acontece? A depressão só tem aumentado cada dia mais e é importante a gente parar e analisar isso. Por que isso está acontecendo na nossa sociedade, né? Mas antes de qualquer coisa, acho que é importante a gente colocar o que é tristeza e o que é depressão. A tristeza ocorre quando alguma coisa ruim na sua vida aconteceu, como a perda de um ente querido, a perda de um relacionamento, a perda de um emprego, e você ficou triste, né, por determinado tempo. A depressão não precisa ter uma causa. A depressão é uma doença crônica que precisa de atendimento tanto psicológico e tanto psiquiatra, e ela não precisa ter uma causa. Né? Pode ser uma falta desse hormônio, né, na corrente sanguínea, que ela pode ser endógena, ela também pode ser hereditária e ela pode ser simplesmente pelo fato da pessoa ter uma tendência a ter a depressão, independente se é hereditário, independente se é uma causa hormonal. Né? Então é muito importante a gente avaliar e saber exatamente o que é para a gente não se perder nesse assunto. Ah, eu estou triste, então eu estou em depressão. Não. A depressão é algo muito sério, é uma doença onde a pessoa não tem vontade de viver, onde a pessoa vê o mundo de uma forma cinza, sem cor, ela não tem objetivo de vida, a vida dela perdeu a cor, perdeu o sentido, perdeu a luz. Né? A pessoa se sente desanimada, a pessoa não tem vontade de fazer nada, não tem energia, a pessoa acaba comendo ou em excesso, ou diminui esse apetite, ou a pessoa dorme demais, ou a pessoa tem insônia. Então é muito importante você procurar um médico, né, um profissional especializado também da psicologia para poder avaliar isso. Né? E o que está acontecendo hoje em dia que eu percebo é uma depressão atípica. Que depressão atípica é essa? Justamente onde a pessoa demonstra uma felicidade mascarada, onde ela está rindo, onde ela está com você na sociedade, convivendo, saindo, indo em festa, mas dentro dela ela sente um vazio existencial enorme, uma falta de vontade de viver, e aí começa a vir o quê? Os pensamentos suicidas. E são essas pessoas que geralmente acabam se suicidando. Né, ou tentam se suicidar. Então é algo muito sério. Realmente é alarmante. A gente viu o caso mais recente, né, da moça que cometeu suicídio, muito bonita, jovem, quer dizer, tinha um noivo, se eu não me engano, um namorado, estudava medicina, era Miss. Então, assim, ela tinha todo um histórico de uma vida, digamos que perfeita, mas por trás daquilo tudo havia uma doença que precisava ser cuidada. Né? E, às vezes, o que acontece? Eu acredito que a mente humana é muito complexa, né, Grazi? Você que o diga, você que trabalha com isso todos os dias. Mas eu acredito que as pessoas... a gente vive hoje num conceito de ser feliz o tempo inteiro. É como se você não pudesse ficar triste e não pudesse ser infeliz em nenhum momento. Então, vai postar no Facebook, dificilmente você vê alguém postando uma coisa negativa. A pessoa até se destaca quando ela posta algo que seja do nosso dia a dia, mas que a gente não tem coragem de colocar, né?
Por exemplo, esses dias mesmo, mandar um abraço aqui para a delegada Juliana, da 106ª, falando do filho, da idade dos 2 anos, socorro, pelo amor de Deus. Então, assim, gente, aquilo ali é a vida real. A gente vive isso todos os dias, né? Quem tem filhos, quem não tem filho vive uma outra situação, quem tem filho adolescente vive o que eu estou vivendo. Então, assim, cada um com uma situação complexa, cada um com uma dificuldade, digamos assim, cada um aprendendo uma coisa. Só que chega na rede social, às vezes a pessoa maqueia aquilo e coloca de uma outra maneira. Então, quer dizer, isso acaba vindo para a vida real também, né, Grazi? A pessoa acaba cada vez mais tendo vergonha de dizer que está triste, ou que está com algum problema, ou que está com uma dificuldade, enfim. A pessoa acaba maquiando aquilo e não contando nem para um amigo, para alguém próximo. Exatamente. As pessoas precisam dizer o tempo todo que estão felizes, sendo que a tristeza e a felicidade é algo super normal. E são emoções verdadeiras e que nós vamos sentir, não podemos fugir disso. Não tem como você fugir. Toda emoção verdadeira, todos nós temos. Alegria, tristeza, raiva, desprezo, nojo e assim por diante. Então, assim, realmente nas redes sociais isso está com muita frequência. Você tem que estar dentro do padrão da sociedade, você tem que dizer o que o outro quer ouvir, mesmo que você não acredite naquilo. Você tem que ser o que o outro deseja que você seja. E com isso as pessoas estão adoecendo. Então é fundamental você olhar o quê? As suas crenças, os seus valores. Esse caso da Miss, que aconteceu, que a gente está relatando. Com certeza o caso dela, ela sofria de uma depressão muito forte, talvez essa típica, onde ela conseguia viver em sociedade, era estudante de medicina, tinha um noivo, quer dizer, tinha um corpo perfeito, era uma mulher linda, só que ela não, trazia talvez esse vazio interno e esses pensamentos suicidas. E talvez ela não buscou ajuda, mesmo ela estando na área da medicina. E o que eu tenho percebido, assim, muitos estudantes de medicina estão tentando suicídio, estão se suicidando, às vezes porque tem muito acesso à medicação, às vezes porque não está sabendo lidar com aquela pressão toda, onde eles têm que estudar o dia inteiro, onde eles têm que ser melhores. Então, é muito importante a gente parar e avaliar a nossa vida. O que realmente está sendo importante, o que realmente não está sendo importante. Teve o caso da Yasmin, que foi cantora, Mirim, lá do programa do Raul Gil, e também com 17 anos também tentou o suicídio, onde ocorreu, onde ela perdeu a mãe e o irmão com câncer. Isso pode ter desencadeado uma tristeza e aí foi para uma depressão? Com certeza, não tem como a gente afirmar, porque só conhecendo o histórico e a pessoa para a gente poder avaliar, mas é muito importante a gente perceber o que a gente está fazendo com a nossa vida. O que a gente quer para a nossa vida? Quais são os nossos valores? E esse caso ficou muito claro, principalmente da Miss, que não adianta você ser linda, incrível, se você dentro de você guarda um sentimento de dor, de tristeza, de vazio existencial. Então, não importa só você cultuar o que a sociedade está exigindo de você cada dia mais, mas é importante você parar e analisar as suas crenças e seus valores e não se perder frente a tudo isso. A nossa essência é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. O que nós queremos, tudo que a gente quer, a gente é capaz de conseguir. Basta a gente ter foco, mas esse foco, ele não pode acabar com a nossa vida interna. Não pode entrar no quadro de ansiedade, de estresse, de depressão, para poder atingir aquela meta. A gente tem que fazer algo onde a gente aguenta. E diminuir um pouco também, Carol, o julgamento. Como eu tenho visto as pessoas julgarem umas às outras. Até elas mesmas. Sim, se julga o tempo todo, se culpa o tempo todo. Isso está adoecendo. Cada um vai ver a vida de uma forma. Cada um vai interpretar a sua história de uma forma. Então vamos ter mais respeito, mais amor, mais carinho uns pelos outros. Sem julgamento. Às vezes você convive com uma pessoa que está rindo, que está brincando, que está contando piada. Você está julgando aquela pessoa porque ela talvez não vestiu a roupa que você acha ideal, porque talvez ela não é o modelo que a sociedade está cultuando, e você está julgando aquela pessoa, mas você não sabe o que ela traz no íntimo dela. Então, sem julgamentos. Vamos olhar o outro com mais amor, com mais carinho, e o principal, vamos nos tratar com mais amor, com mais carinho, que é isso que faz toda a diferença na nossa vida. O mundo está adoecido, dizem que 2020 vai ser a doença que vai mais acontecer aqui no nosso país, no mundo. Por
Por quê? Porque a gente está valorizando outras coisas, a gente está perdendo tempo julgando, apontando o dedo. Vamos parar com isso. É verdade. Você falou um ponto que eu achei muito interessante, que é esse ponto de fazer, às vezes ela vai fazer para atender a necessidade do outro. Aí a gente vê isso tanto em rede social, né, tanto na vida real. Às vezes a pessoa ela quer atender a expectativa do outro. Por exemplo, um exemplo aleatório aqui. A pessoa namora há muito tempo e um deles quer casar, mas o outro não quer. Aí aquele que não quer vai casar porque precisa atender a necessidade daquele que quer. Então, assim, é mais ou menos por aí, né? Não, desse exemplo, mas poderia ser um outro exemplo. Então, quer dizer, a pessoa ela vai vivendo de acordo com o que o outro deseja, com o que o outro quer. Por exemplo, às vezes os pais acabam tentando influenciar o filho em uma graduação, em um curso que ele não quer fazer, mas, de repente, os pais não puderam fazer naquela época, não tiveram dinheiro e tudo mais, e aí querem que o filho faça para suprir esse desejo. Então, quer dizer, mas o filho é uma outra pessoa, e às vezes o filho faz, é um profissional infeliz, aí depois, quando ele tiver com 40 anos, 45, que ele já está se bancando, se sustentando, vivendo dessa profissão que de repente não faz ele feliz, ele vai fazer uma outra graduação para encontrar a felicidade. Então, quer dizer, a gente precisa ter muita atenção em relação a isso, né, Grazi? Essa linha tênue de fazer o que nós sentimos felicidade, não o que o outro espera que a gente faça para ser feliz, né? Sim, exatamente. Uma outra questão também que eu acho que é importante, a gente acredita que o estado de felicidade é algo que você vai ficar o dia inteiro, permanente, e não é, né? Nós vivenciamos momentos que nos deixam felizes, que nos deixam tristes, que nos deixam alegres. Então é importante saber que a gente não vai ter aquilo ali, esse estado permanente. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Isso a gente vê claramente, né? Eu vou pegar o seu gancho, né, com relação à profissão, né? Os pais querem se satisfazer, realizar os próprios sonhos na realidade do filho, na vida do filho. E aí o que acontece? Muitas das vezes, a pessoa que está, por exemplo, eu quero que você seja advogado, eu quero que você seja médico. Pode ser que aquela pessoa, ela vai desempenhar bem aquela tarefa, vai ter êxito, mas pode ser que ela não vai ter êxito. Pode ser que vai ser um profissional mediano, um profissional regular, um profissional que não vai dar o seu melhor. Por quê? Porque não está na vocação dele. Então é fundamental você perceber o que? A sua vocação, para aquilo que você nasceu, quais são os seus desejos. Hoje em dia, às vezes é difícil. Um paciente, às vezes você pergunta, o que você deseja? Qual é o seu sonho? Às vezes as pessoas não sabem responder. Por quê? Porque elas estão vivendo o desejo do outro, a vida do outro. Para eu ser amado, eu preciso fazer e falar aquilo que você deseja de mim, e não aquilo que eu sou de verdade. Então, o mundo está doente, né? A saúde mental, ela está vivendo um processo onde a gente precisa acabar com esse preconceito e buscar ajuda para a gente poder salvar as crianças, salvar os adolescentes e salvar os adultos. Porque como vai ser o nosso futuro? Como é que vai estar o nosso planeta, o nosso mundo, o nosso país, a nossa cidade daqui a 5, 10, 20 anos? Se as pessoas não olharem para dentro de si, não se autoconhecerem, não se respeitarem e principalmente parar de julgar o outro, de apontar o dedo. O outro vai errar, vai assim como você. Todos os dias nós acertamos e erramos. Por que a gente tem que estar o tempo todo vendo e tentando o tempo todo ver o erro do outro? Tem pessoas que apostam para poder ver o erro. Vai errar, vai falar errado. E aquela roupa não ficou muito legal? E aquele profissional não é bom? Cada um vai atuar de uma forma na sociedade. Nós somos seres diferentes, mas que estamos buscando o quê? A alegria, a paz, o amor, o respeito. Então comece isso por você. Se ame e se respeite. Né? E é muito importante, Carol, você parar para ouvir o seu coração, né? Para saber quem você é. E aí sim, eu acredito que a depressão pode diminuir, esses pensamentos suicidas também, porque você vai saber qual é o seu papel do mundo e quem é você. E aí tudo vai fluir de uma forma maravilhosa, né? Eu acredito. Vamos ter dificuldades? Vamos. Obstáculos? Vamos. Porque isso faz parte da vida. Isso faz parte do aprendizado, né? Cada dificuldade, cada problema, cada obstáculo que nós passamos é uma oportunidade da gente crescer, uma oportunidade da gente aprender algo novo.
né? Não adianta a gente ficar tapeando, não adianta a gente deixar aquilo ali debaixo do tapete. É necessário olhar o quê? Para a nossa escuridão, para os nossos momentos de dificuldade, olhar os nossos defeitos. E aí que às vezes a pessoa entra em depressão, porque às vezes ela não aceita ser daquele jeito, mas ela também não quer buscar uma ajuda para mudar. Então ela vive, né, nesse caso atípico, vive numa máscara, para poder maquiando a verdade, para poder ser amado, para poder ter esse êxito que está buscando na sua vida e não consegue. Gente, isso é muito importante. Acho que o processo de aceitação também, né? É claro que a gente sabe que existem questões hormonais, existem questões biológicas, mas assim, a Grazi está colocando assim as questões relacionadas ao comportamento, a maneira que a gente se põe em relação ao mundo, em relação ao outro, em relação a nós mesmos. Às vezes as pessoas não se aceitam, como você falou. Às vezes é um padrão de beleza que a pessoa quer atingir e ela não consegue, porque o dela é outro, mas é lindo do mesmo jeito, né? Então, assim, acho que é mais ou menos por aí. A gente precisa aceitar e compreender as nossas limitações, porque assim a gente descobre também os nossos pontos fortes. A gente descobre o que tem de bonito na gente e que é exclusivo, porque todo mundo tem uma coisinha preciosa, né? Todo mundo tem uma coisinha, um brilho diferente. Todos nós temos. Então, às vezes você vê o brilho do outro e fala, poxa, o fulano fala bem. Queria falar bem assim. Aí você começa a fazer aquilo, mas não é do mesmo jeito. E aí fica uma coisa que você vê que é forçada, né? Que é mecanizada. Ou a outra pessoa, de repente, tem um outro talento manual. E aí você quer fazer aquilo também porque você admira. Quer dizer, admirar é legal, né? Mas você tem o seu talento, você precisa descobrir o que é bonito em você, né, Grazi? Sim, exatamente. Precisa despertar para essa tua potencialidade, para a sua habilidade. Todos nós temos, como você falou, somos seres diferentes. Então vamos buscar aonde nós podemos nos sentir bem, nos sentirmos felizes, fazendo algo que também nos faça bem, mesmo que não seja igual a você ou igual a outra pessoa, porque nós somos diferentes. Você precisa aceitar isso. Somos diferentes. Bom, a Carol fala muito bem, ela é uma excelente apresentadora e jornalista. Beleza, mas eu sou uma boa psicóloga. Então, ver quais são as suas potencialidades e potencializar cada vez mais as suas habilidades. E aí sim você vai encontrar o seu lugar no mundo e você vai encontrar a famosa felicidade. Ou você vai ter esses momentos de alegria com muito mais intensidade e mais vezes. E não você vivendo, tentando agradar ou ser algo que você não é, porque isso só faz a gente adoecer, né, Carol? Verdade. E como você falou, essa questão toda acaba contribuindo para você sentir a felicidade real, porque aí você vai estar fazendo alguma coisa que realmente tem relação com o que você é. Então dá uma desconectada, dá uma desligada do mundo externo. A gente, claro, tem referências, tem pessoas que a gente admira, tem pessoas que a gente olha e fala assim, poxa, que bacana, principalmente profissionalmente. Você que está em casa, de repente você é advogado, tem um advogado que você acha o máximo, de repente é o seu professor da faculdade. Ele tem um talento maravilhoso e você tem um outro. Então, com o tempo, você vai descobrir isso. E eu acredito que em todas as profissões, em tudo aquilo que a gente fizer, maternidade, cada mãe é de um jeito. Uma mãe vai achar que uma coisa é certa, a outra vai achar que aquilo ali é errado. E vou falar um negócio, talvez nenhuma das duas estejam enganadas. As duas podem estar certas, só que com olhares diferentes, de formas diferentes. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente precisa ter essa aceitação e tentar também se libertar dos julgamentos, como a Grazi muito bem colocou. Pena que o nosso tempo é curtinho aqui, porque esse assunto é um assunto que rende, é um assunto bacana. E você que está em casa, se você precisa de terapia, se você se sente numa situação assim, se você se coloca e fala, poxa, isso que elas estão falando hoje, esse papo serviu para mim, tocou meu coração. Eu acho que eu estou vivendo esse momento, eu estou sofrendo, estou passando por alguns problemas que eu não estou sabendo lidar, porque não somos super-heróis também. Às vezes a gente quer se fazer de super-herói, que a gente aguenta tudo, que nós somos fortes. Tudo balela. Todo mundo tem um travesseirinho para chorar. Então, todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, o coração aperta de vez em quando para todo mundo. Então, precisa de ajuda? A Grazi vai deixar os contatos aqui para você que está em casa. Você abordou muito bem, né? Nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Nós somos fracos, nós vamos errar. E se respeite por isso nesse momento, se acolha, se dê amor, se dê carinho. O meu contato eu atendo na Clínica Vitale. O telefone é 22355204 e também na Clínica Checkup. Muito obrigada por essa oportunidade. E se você que está em casa percebendo que você está triste, sem motivo, que você está sem ânimo, ou que você tem que ficar em sociedade
rindo e sorrindo para poder agradar a todos, busque ajuda, não foge disso não, porque é isso que vai te salvar, é isso que vai mudar a sua história de vida. E todo mundo tem o direito a ser feliz. E sua vida é importante, é especial e vale muito. Então não deixe essa oportunidade passar. Busque ajuda para você ser feliz. Perfeito. Agradeço aqui a Grazi mais uma vez com a gente. E agora a gente vai para os nossos comerciais. Nós vamos para os comerciais e já estaremos de volta. Não sai daí não. O Arte na Avenida desenvolve atividades para todas as idades. Balé, teatro, jazz, zumba e oficinas diversas. O nosso compromisso é contribuir com o desenvolvimento de suas habilidades, através da arte. Venha para o Arte na Avenida, Rua 16 de Março, número 56, Petrópolis, Rio de Janeiro.